Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. No vídeo de hoje vou te apresentar como estar criando aqui no Photoshop um efeito em imagem. Mas esse efeito de imagem não vai ser um efeito estático. Ela não vai ser uma imagem que vai ficar com efeito estático. Ela vai ter um movimento, porque vamos utilizar aqui no Photoshop o recurso de linha do tempo, né? Que é mais ou menos como se fosse um editor de vídeo que vai ficar na parte de baixo, que a gente vai poder fazer a edição de todas as camadas para que tenha um movimento de efeito. E também vamos utilizar efeitos de filtro e blend modes, né, nas camadas. Então é bastante simples, um efeito que ele não é só aplicável em imagens, mas também texto, pode aplicar em logo. Então eu vou deixar algumas imagens passando aqui para você ver como é que vai ficar o resultado da gente no final desse projeto. Então vamos lá. Eu estou aqui no Photoshop, na tela inicial. Então nós vamos precisar criar aqui um novo documento. O novo documento ele é criado a partir do menu aqui Arquivo. Então vou vir aqui no menu Arquivo, vou dar um clique e vou vir aqui na opção Novo. Clicando em Novo, ele vai aparecer aqui esse outro painel. Esse outro painel temos as pré-definições do Photoshop e aqui na parte direita temos a opção de colocar tudo do jeito que a gente quiser, né? Podemos colocar o tamanho que a gente quiser aqui do lado. É a parte que é manual, né? Então aqui você pode colocar a medida que você quiser. No caso do meu aqui, eu vou colocar 1080 por 1080 para que não fique um arquivo muito pesado. Mas você pode colocar a resolução do monitor, por exemplo, no seu monitor. Então vou colocar aqui 1080 por 1080 com a resolução de 300 dpi. Então vamos clicar aqui em criar. No caso aqui minha linha do tempo já está ativada, mas no caso de vocês vai estar assim, ó, sem nada. Então você vai vir aqui no menu janela e vai ativar ela aqui, ó, linha do tempo. Quando tiver essa opção, vou pressionar aqui o Ctrl 0 para entender. Quando tiver essa opção aqui, você já pode adicionar a imagem. No caso a minha imagem está na área de trabalho. Eu vou estar pegando essa imagem aqui. Eu vou clicar e arrastar para o nosso programa e vou soltar aqui. Eu vou redimensionar ela. Eu pressiono Alt e vou até aqui no canto superior direito e vou aumentar. Então vou aumentar. Posso vir aqui em concluir ou pressionar Enter. Então vou vir aqui em concluir. Vou abrir aqui a parte das camadas. No caso aqui eu recolhi esse painel, mas no caso de vocês podem estar assim. É só para economizar um pouco de espaço mesmo. Então vou ocultar aqui e vou pressionar a opção de camada. Com a opção de camada selecionada e a nossa camada da imagem selecionada também, vamos pressionar Ctrl A. Ele vai fazer a seleção toda da nossa imagem aqui. Então vou pressionar Ctrl J. Vou apagar essa imagem de baixo. Nessa parte de cima aqui eu vou transformar essa imagem aqui, essa camada, em um objeto inteligente. No final do vídeo vocês vão entender porque estou fazendo todo esse processo. Então vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em converter em objeto inteligente. Então cliquei, pronto. A partir do momento agora vamos passar para a parte de baixo, que é a da linha do tempo. Então a linha do tempo temos duas opções aqui, ó. Temos criar a linha do tempo de vídeo e criar quadro de animação. Então para essa aula aqui eu vou utilizar a primeira opção, que seria criar linha do tempo de vídeo. Então com ela selecionada vou clicar aqui. Então ó, ele já abriu a timeline com 5 segundos de vídeo, né? Mais ou menos 5 segundos, um segundo aqui, né? Então temos essa etapa aqui, que é basicamente como um editor de vídeo, por exemplo, do Premiere, que é da Adobe também, né? Então temos aqui, ó, a opção de frame, né? Ele vai pular de frame por frame. Temos a opção de downplay, que ele vai mostrar nosso projeto por inteiro, como ficou. E aqui vamos ter a contagem dos frames, né? Do tempo. Então posso vir aqui e selecionar, ó. No caso eu vou colocar aqui no começo. Temos a opção de cortar, nós vamos utilizar, e basicamente seria isso.
Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada que está selecionada. Dei um Ctrl J, eu vou vir aqui nessa de cima, vou diminuir até aqui, ó. No final você pode também predefinir o tamanho que vai ficar, então vou arrastar as duas. Eu vou vir aqui, ó, na opção de ir para o próximo quadro, que é o frame. Eu vou clicar 5 vezes com a camada de cima selecionada. Então antes disso eu vou só renomear para ficar organizado aqui, tá certo? Vou colocar aqui base, e aqui eu vou colocar efeitos. Pronto. Parte de baixo nós não vamos mexer nela, tá certo? Por enquanto. Na parte de cima agora, vamos vir aqui e pular 5 quadros. Mas por que 5 quadros? 5 quadros eu defini como um tempo assim de frame equivalente para o nosso efeito, mas você pode testar, pode colocar menos ou mais. Aí você vai selecionar aí a opção que você quiser. Pode fazer teste à vontade. Então vou colocar 5 aqui, clicar 5 vezes. Pronto. Com essas 5 vezes selecionado aqui, clicado, eu vou vir aqui em cortar. Ele cortou. Quando ele cortou, ele já criou aqui uma camada para mim. Então ele criou essa camada, essa de baixo. Então vamos mais uma vez, vai ser 5 camadas dessa daqui. Então vou acelerar o vídeo um pouco. Quando vocês terminarem de vocês continuam. Pronto, eu já criei aqui minhas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa primeira aqui nós vamos apagar, tá certo? Então vamos apagar. Eu vou puxar um pouco mais no nosso painel. Não tem importância se pegar a imagem aqui. A nossa imagem você pode pressionar o Ctrl 0 para ela se estender. Depois do nosso efeito aplicado aqui, nós podemos tirar essa janela aqui e adicioná-la de novo só para ver como ficou. Então eu já apaguei esse primeiro aqui que a gente fez. Sobraram 5. No caso são 5 aqui. Eu vou apagar essa última aqui também. Nós vamos precisar desses 3 efeitos aqui, ó, esses 5. Esses 3 aqui primeiro vai ser o nosso efeito inicial. O segundo vai ser o refinamento para dar aquele detalhe. Então vamos selecionar aqui, vamos arrastar a agulha para cá. Vamos vir até aqui em filtro. Vamos vir aqui em estilização. Vamos vir em vento. Então, vindo em vento aqui, você vai ter 3 opções. Essas opções aqui, uma é mais leve, outra é um pouco mais forte e outra ainda mais forte ainda. Então, como nós temos 5, essas 3 vão servir justamente para aplicar essas 3. Vai ser um efeito gradual. Ele vai ser do menor para o maior. Então, vou selecionar essa primeira opção e vou vir aqui em OK. Pronto, aqui ele já aplicou, tá vendo? Então quando eu tiver com a agulha em cima, ele já vai mostrar o efeito para mim. Então vou selecionar essa daqui e vou arrastar e vou aplicar o segundo efeito. Vamos lá, vamos vir aqui em rajada. Ele já aumentou, ó, a porcentagem aqui, ó, do nosso efeito, então ficou um efeito muito mais forçado. Vamos vir em OK, vamos selecionar o próximo. E vamos vir aqui novamente em filtro, estilização, vento. Esse aqui vai ser zigue-zague. Ele vai ser esse efeito aqui. E todas as opções, pessoal, vai ter que estar aqui na direita, né? Então vamos clicar aqui em OK. Pronto. Então nós já temos esses efeitos aqui, ó. Então aplicamos esses 3 efeitos. Esse daqui, ele vai ser um pouco diferente. Então vamos utilizar, vindo aqui novamente no menu filtro, aqui vai mudar um pouco. Nós vamos vir aqui em outros e vamos vir aqui em deslocamento. Em deslocamento, eu pensei em colocar ele se movendo da direita para a esquerda, né? Então o de vocês vai estar aqui, ó, repetir pixel de aresta. Então ele vai repetir. Se você quiser, pode colocar aqui, ó, definir como transparente. Então ele vai repetir a parte daqui, ó. Então vou deixar aqui mesmo.
nessa daqui, que ele vai dar uma esticada na direita. Então, em horizontal aqui, você pode colocar um valor positivo para ele ir para o lado direito. E aqui você pode colocar um valor negativo ou pode deixar aqui como vou deixar a 0. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu estou só explicando como funciona. Então vou deixar aqui 50 e vou clicar em OK. Para o nosso próximo quadro, aqui eu vou selecionar, vou vir aqui, vamos lá novamente, filtro, outros e deslocamento. Aqui eu posso colocar um valor de 0 e vou modificar aqui colocando 50. Então ele foi para o lado, ó, tá vendo? Vamos vir aqui, clicar em OK, ele aplicou. Então ó, ele vai ficar assim, ó. No caso eu acho que eu vou colocar ele só na horizontal, né? Então vou vir aqui em filtro novamente. Ou como ele é um objeto inteligente, eu posso vir aqui na direita, na nossa camada, e vou dar 2 cliques, ele vai abrir aquela opção. Então vou deixar aqui, ó, como é na horizontal, vou deixar menos 50. Então ele vai fazer esse movimento apenas horizontal. Então, ó, tá vendo? Só um movimento horizontal. Claro, você pode colocar um valor menor que 50 para ficar um efeito menos forçado, né? Então, o nosso resultado aqui, ó, como ficou. Bem legal, né? Então, temos esse efeito. Vou diminuir aqui essas camadas, esses efeitos. Então vou deixar a primeira camada selecionada. Vou vir na parte de baixo, na última, pressionar o Shift e clicar nela. E agora eu vou vir aqui nessa setinha que ele vai diminuir todos os efeitos. Com todos os efeitos selecionados, eu vou vir aqui e pressionar Ctrl G. Ele vai agrupar. Ele criou aqui para mim, ele já organizou isso para mim, que seria o grupo, né, que a gente criou agora. Então eu posso renomear esse grupo como efeito 1, porque a gente pode adicionar mais efeito. Vamos adicionar apenas 3 efeitos. Aqui nós terminamos a primeira etapa. Então vou colocar efeito 1. Vamos pressionar Enter para confirmar. Vamos pressionar Ctrl J para duplicar esse efeito, no caso dessa pasta. Vamos arrastar um pouco para o lado. Vamos vir aqui. Então aqui ele já criou o nosso grupo, né? Eu arrastei aqui um pouco para o lado, para que quando ele for passando por esse, ó, ele já vai vir aqui para o outro efeito, nosso outro refinamento do efeito. Então eu vou arrastar um pouco para o lado aqui para deixar maior nosso projeto por enquanto. E agora nós vamos só editar essa etapa aqui do meio, né? Então ele vai estar selecionado. Eu vou vir aqui, vou dar um clique, ele vai abrir as camadas que está aqui agrupado. E aqui vamos fazer justamente a opção que seria o estilo de camada. Vamos aplicar um efeito em todo o nosso estilo. Como aqui no começo ele foi um efeito progressivo, né? Ele foi do menor para o maior, com um efeito mais gradual. Aqui vamos fazer um pouco semelhante a isso, mas vamos utilizar de uma forma diferente. Então, com a primeira camada selecionada, você vai dar 2 cliques nessa camada, que seria do efeito 1 cópia, ou você também pode renomear esse grupo para que fique mais organizado. Então eu vou colocar logo aqui efeito 2. Colocar efeito 2. Vou abrir novamente, vou selecionar, vou dar 2 cliques aqui nessa camada e vou vir aqui, ó, em opacidade de preenchimento, e temos aqui embaixo canais. Nos canais, aqui temos os canais RGB, que é o vermelho, verde e azul. Aqui está representado como uma letra RGB porque ele é da língua inglesa, né? Então as cores são representadas aqui pela língua inglesa. Aqui vamos deixar só o R.
que seria o vermelho. Então vamos tirar aqui o G e o B. Então aqui a foto da gente já mudou. Então vamos clicar em OK. Vamos para o seguinte. Vamos arrastar a linha. 2 cliques novamente. Vamos tirar o R, o B e vamos deixar só o G. Aqui clicamos em OK. Então eu vou selecionar aqui a nossa próxima camada. Vou arrastar a agulha para cá. Vamos novamente nos estilos de camada. E agora nesse último aqui, vamos deixar só o azul. Então deixamos só o azul. Ele deixou um efeito aqui de azul e amarelo. Vamos clicar em OK. Vou diminuir aqui novamente os estilos. Nessas duas opções aqui, lembra que lá no começo a gente colocou só deslocamento. Então vamos colocar deslocamento e também aplicar esse efeito. Então vamos novamente aqui. Aqui você pode selecionar a cor que você quiser. Pode deixar até 2. Assim, ó, para ver se fica mais estiloso. Então vou deixar os 2. Talvez eu vou colocar aqui, deixar esse. Ou talvez o G. Você pode fazer o teste. Deixa só um. Eu vou deixar os dois assim, ó. Deixar assim, ó. Tirar só o azul. Então vou clicar em OK. Vamos agora, ele já está aberto aqui os efeitos. Eu vou dar 2 cliques e agora nós não vamos colocar mais o efeito só horizontal, vamos colocar o vertical. Então onde está mais 50 lá em cima na horizontal, vamos levar esse valor aqui para baixo. Então aqui eu vou deixar 0, que ele vai voltar ao estado normal, e aqui eu vou colocar 50. Então ele vai dar uma descida. Você vai perceber que ele vai descer e já vai ficar o efeito aplicado na vertical. Então vou clicar em OK. Nessa última aqui, vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou aplicar novamente o efeito lá. Eu vou selecionar um desses aqui. Talvez tirando esse aqui. Pronto, vamos deixar esse aqui. Clicar em OK. Vou vir em deslocamento. Aqui está 50, vou colocar aqui 0. E aqui embaixo menos 50. Então ele foi para cima. Pronto. Vamos ver agora como ficou o nosso efeito por enquanto. Ó, tá vendo? Ele já aplicou, ó. Então tá ficando com uma cara massa. Nosso efeito aqui. Então vou recolher aqui nosso painel. Vou duplicar novamente, mas antes eu vou só recolher esse painel. Vamos pressionar Ctrl J e já vamos renomear esse efeito, que seria o nosso último efeito. Vou colocar aqui efeito 3. Só para renomear, você só basta clicar 2 vezes no nome que você vai estar renomeando. Eu vou vir aqui no nosso grupo e vou arrastar mais ou menos aqui. Eu aconselho que desse mais ou menos próximo aqui um do outro, para que o efeito fique fluido, não fique aquele espaço de tempo muito desregular, né? Então vamos fazer o mesmo processo. Agora vai ser um pouco diferente. Nesses aqui eu vou colocar umas falhas nele, né? Então eu vou arrastar a timeline, vou colocar umas falhas. Eu vou utilizar aqui a máscara de camada para fazer isso. Então vou fazer uma seleção e vou apagar alguns traços desse nosso efeito. Então vou vir aqui no letreiro retangular, que ele faz com que nós podemos ter a possibilidade de fazer uma seleção retangular. Vamos clicar nele e selecionar. No de vocês provavelmente vai estar aqui nova seleção, que quando você clica ele faz uma seleção. Quando você clica de novo para fazer outra, ele apaga a anterior. Então não é isso que nós queremos. Nós vamos vir aqui, eu vou só pressionar Ctrl D. Então eu pressionei Ctrl D para apagar a seleção. E vou vir aqui na opção adicionar a seleção. Então quanto mais eu arrastar, ele vai adicionando a minha seleção, vai adicionando mais uma, não vai apagar a anterior. Então vou fazer algumas faixas aqui. Você pode fazer da maneira que você quiser. Eu vou mais ou menos fazer aqui com algumas falhas. Assim. Assim.
uma aqui, deixa mais uma mais quadrada aqui. Você pode ir brincando, não tem problema não. Você pode fazer do jeito que você quiser, da quantidade que você quiser. No caso eu vou deixar só assim, não vou colocar muito não. Pronto. Com as nossas seleções já aplicada, eu vou vir aqui nessa opção que tem um quadrado com um círculo no meio. Vou vir aqui e dar um clique, ele já aplicou. Então só vou dar um zoom para vocês perceberem aqui que ele aplicou aqui, ó, o efeito. Então tudo que está preto aqui na camada, ele ocultou para mim com a minha seleção. Mas para não se tornar repetitivo esse processo, e também para que se torne homogêneo esse efeito aqui da máscara, nós podemos duplicar essa camada com o Alt do teclado. Então vou pressionar o Alt, vou clicar e arrastar e jogar para aqui para cima da nossa camada, né? Então vamos novamente arrastando. No caso eu vou deixar sem aplicar nas duas últimas. Então vou vir aqui com o botão direito, vou excluir máscara de camada. Então eu excluí, vou deixar só nessas três aqui. Então nessa daqui vamos modificar novamente aquela opção de deslocamento. Vamos colocar aqui um valor que seja só adicionado aqui, ó, na parte de cima. Vamos deixar fixo aqui na vertical, e na horizontal vamos mudar um pouco. Então vou colocar aqui mais ou menos um 26. Então vamos clicar, e na parte de cima também vou só recolher o efeito, e aqui eu vou inverter, ó. Vou colocar menos 50 aqui, e aqui vou colocar um valor aqui. Colocar um menos 9, né? Assim, mais 26. Ele só não observou porque eu não coloquei aqui, ó. Então, ó, a transição vai ficar mais ou menos essa. Vamos recolher os nossos painéis. Vou recolher também esse daqui e vamos ver como ficou o nosso efeito, né? Vou selecionar a ferramenta seleção. Vamos pressionar o espaço, pode dar um play aqui. Então ele vai ficar assim o nosso efeito, tá vendo? Ele ficou assim. Eu só vou retirar aqui para vocês observarem com mais clareza. Vou pressionar Ctrl 0, vou recolher aqui a camada e o nosso efeito vai ser esse, ó, tá vendo? Então é uma ferramenta bem útil essa de timeline. Você tem a possibilidade de fazer esse tipo de efeito que não seja um efeito estático, né? Você tem a liberdade de fazer muito mais ainda com o Photoshop. No caso, eu vou deixar aqui a janela novamente aberta, a da linha do tempo. Vou pressionar Ctrl 0. E agora nós podemos salvar o nosso projeto de duas formas. Uma como GIF e a outra vai ser um vídeo, né? Então vamos vir aqui no menu para salvar dessa forma. Vamos vir no menu arquivo, vamos vir aqui em exportar e vamos vir aqui em aplicar renderização em vídeo. Então clicando aqui ele vai abrir essas opções. Então aqui em cima você coloca o nome do seu projeto. Eu vou colocar aqui efeito em imagem. Aqui embaixo você vai selecionar a pasta onde ele vai ser salvo. Então vou clicar e vou colocar aqui na área de trabalho. Vou clicar em OK. Clicar aqui em OK. Aqui vai ter o tamanho, ó, do nosso documento, que é 1080 por 1080. Vai ter os quadros. No caso, não aconselho você mexer em nada disso aqui. Pode deixar do jeito que está. E vamos clicar em aplicar renderização. Então ele vai carregar o nosso projeto. Vamos aguardar aqui o progresso. No caso aqui ele já terminou, né? Foi bastante rápido. Depende da resolução e da sua máquina também, o tempo que ele vai demorar para renderizar. Vamos minimizar o programa
ele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui como vídeo, tá vendo? Então vou colocar aqui repetir, vou aumentar. Então o nosso efeito em vídeo no formato de vídeo MP4 está aqui. No caso, para você salvar em GIF, vamos vir numa opção parecida com aquela. Vamos fechar. Vamos vir aqui no Photoshop novamente. Vamos vir aqui em arquivo, exportar, salvar para web. Clicando aqui, ele vai abrir aqui outro painel, vai carregar o nosso arquivo. Eu vou só diminuir o zoom aqui. Então ele já identificou aqui que nós utilizamos no nosso projeto a linha do tempo. Então ele colocou a opção aqui de GIF já. No caso, vamos deixar aqui a opção adaptável. As cores vai ser todas as cores em RGB com um pontilhamento de 100%. Eu aconselho que também não mexa nisso. Vamos deixar padrão do jeito que está. No caso aqui de vocês, se tiver uma vez, você vai ter o GIF, você só vai visualizar o movimento em uma vez. No caso, vai colocar aqui sempre. Colocando em sempre, pronto. Já está tudo ok e vamos salvar. Ele vai pedir novamente onde eu vou salvar o meu arquivo. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui efeito. Vou colocar o nome e salvar. Então ele vai fazer o carregamento. Vou minimizar o Photoshop. Ele vai estar aqui em GIF, tá vendo? Então temos o nosso vídeo e temos a imagem em GIF. No caso agora, é importante você salvar. Eu só esqueci de falar isso para vocês, mas é importante você salvar seu documento no início. No caso aqui do Photoshop, eu dei uma esquecida, mas não teve nenhum problema até o certo momento. Então vou vir aqui, vou salvar o programa, salvar o arquivo no formato nativo do programa. Então vou vir aqui no menu arquivo, salvar. Você pode pressionar Ctrl S. Eu tenho duas opções aqui, eu posso salvar na nuvem, no caso da minha conta da Adobe, ou posso salvar no computador. Eu vou salvar no computador, vou colocar aqui nesse computador, área de trabalho, e vou colocar aqui efeito, e vou salvar. Clicar em OK, e ele vai estar aqui, ó, no formato original, GIF e vídeo. No caso, no início eu falei que vocês iam entender porque eu criei aqui um objeto inteligente. Por quê? Um objeto inteligente, basta você dar um clique aqui nesse ícone que ele fica no lado. Ele vai abrir essa opção. Eu vou só retirar para que vocês observem bem. Vou vir aqui em janela, tirar a linha do tempo. Então eu dei dois cliques aqui, ó, nesse ícone. Ele abriu outra janela com a foto. Então, para que serviria isso? No caso, eu posso adicionar outra imagem para o nosso efeito. Então, adicionando a nossa imagem aqui, ele não vai precisar que eu aplique o efeito novamente. Então, só adicionando a foto aqui, ele já vai aplicar automaticamente. Então, vamos minimizar e vamos ver como isso funciona. Então, tenho essa imagem aqui, eu vou arrastar para o nosso programa. Vou soltar ela aqui, vou aumentar. Se você quiser, vou só diminuir aqui o zoom, pressionando o Alt e o scroll do mouse. Vou aumentar e vou colocar ela mais ou menos aqui. Como ela está em cima, se quiser, eu não posso nem ocultar ela aqui, eu posso deixar ela assim. Vou fechar, vou clicar aqui em sim para salvar. Ele vai fazer o carregamento e ele vai estar aqui aplicado o nosso efeito. Então vou pressionar espaço. Vou vir aqui no menu janela para aplicar novamente linha do tempo. Então vou dar um play aqui, ó. Então ele vai aplicar nessa imagem, tá vendo? Ele vai aplicar o efeito nessa imagem que eu adicionei. Então vou só diminuir aqui para que tenhamos um pouco mais de espaço. E ele vai aplicar aqui, ó. Claro, esse efeito aqui ele não é aplicável só
no início do vídeo, como falei, não é só aplicado em imagem, você pode colocar em logo. No caso, você vai ter que fazer adaptação dos efeitos para que não fique muito brusco e distorce muito a logo, né? Faça distorção da logo, aí ela se torna irreconhecível. É só para aplicar um efeito mesmo. Bom, pessoal, o vídeo, a técnica, né, de efeito que eu queria passar para vocês hoje era essa. Espero que você tenha gostado. Peço que se inscreva no canal, vai dar uma grande ajuda aqui para mim, tá certo? E caso você seja inscrito já, ative o sininho para não perder nenhuma novidade que eu vou estar postando durante a semana. Até a próxima. Fui.